Olá, nós vamos hoje a nossa nona aula de clínica médica. Nós vamos falar um pouco do sistema nervoso e das suas patologias. A seguir, vamos relembrar um pouco, um resumo da nossa anatomia e fisiologia do sistema nervoso. Primeiro, o sistema nervoso ele compreende entre a medula espinhal, tá? E o encéfalo. Então, eles são constituídos por esses dois itens, que são o encéfalo e a medula espinhal. E também nós temos os nossos nervos cranianos, nervos espinhais, os nossos gânglios nervosos, que constitui também o nosso sistema periférico. Eles são subdivididos em autônomo parasimpático e simpático. Como vemos aqui nessa figura, o nosso sistema nervoso central, ele faz parte o encéfalo e a nossa medula. Não confunda medula com coluna, tá? Não confunda. E nosso sistema nervoso periférico, ele vai ter os nossos nervos cranianos, que mandam as mensagens, e nossos gânglios nervosos também, que está percorrendo aqui pareadamente com todo o nosso sistema nervoso e junto com os nossos nervos espinhais. O sistema nervoso central é o sistema que garante receber as informações que nós temos no meio ambiente, interpretar esses estímulos, tá? E depois ele vai processar essas informações do nosso corpo, tá? Então, a gente constitui o que? O sistema nervoso central e nossa medula espinhal e o encéfalo. Aqui nós vamos ter o que? Quando eles falam em substância branca e cinzenta. Substância branca corresponde aos axônios dos neurônios, enquanto a substância cinzenta corresponde ao corpo celular. No encéfalo, de uma maneira geral, com exceção do nosso bulbo, que é o nosso centro respiratório, ele vai ter o que? A substância cinzenta, que se localiza o que? Externamente. E na medula, por sua vez, é o contrário, ela localiza-se internamente. Então, vamos ver aqui nessa figura, Encéfalo, aí lá no encéfalo, substância cinzenta, nós temos externamente, substância branca internamente. Aí quando a gente vai para a medula, que tem um canal central, ela vai ter a substância cinzenta interna e a substância branca externa. E os nossos nervos raquidianos também. Então, ela sempre é o inverso. Substância branca e cinzenta, chamada de substância, mais externa do encéfalo, de cor cinzenta, que é formada principalmente dos corpos celulares. Então, o que a gente fala, Se eles são dos corpos celulares, que eles são dos neurônios, que é a região encefálica mais interna, que tem a cor branca, e é constituída principalmente de fibras nervosas, Então, o que nós vemos aqui, os corpos celulares, aqui ele tá o quê? Ele tá de uma cor branca e nós temos os nossos corpos celulares, que são os nossos
axônios, né? Onde eles vão transmitir os estímulos. Então, o que ele acontece aqui? Lá os dendritos, que é a terminação de recepção, quando termina de receber a recepção, algum estímulo, eles vão receber, vão passar pelo corpo celular, essa partezinha aqui é o axônio, e ele vai sentir, né? Vai no sentido aqui, ó, da propagação dos nossos estímulos, e vai terminar num axônio, que é o terminal da nossa transmissão. Essa bainha de mielina aqui, ó, quando se tem a esclerose múltipla, essa bainha de mielina, ela é destruída. Então, o que acontece? O problema maior, quando a gente tem esclerose múltipla, isso daqui é destruído. E cada gominho desse daqui seria o quê? O nódulo de Haver, tá? O neurônio típico apresenta as 3 partes distintas. Corpo celular, esse daqui. Aí nós temos o quê? Os dendritos, né? Que são pequenas porções, pequenas filações. E o axônio é um prolongamento bem fino, mais longo, tá? Cuja função é transmitir às outras células os nossos impulsos nervosos. Então, a gente precisa o quê? Ter esses axônios bem fininho e depois ele tem essas porções onde eles transmitem as informações. Por exemplo, eu coloquei a minha mão numa superfície quente. É aqui que ele vai transmitir a informação. Está quente, tira a mão, né? Então, eles transmitem a transmissão que aquilo lá vai causar dor e te machucar. O sistema nervoso ele é protegido, tá, por ossos e membranas. O encéfalo ele é protegido pela nossa caixa craniana. Imagina se não tivesse nossa caixa craniana. Qualquer batidinha estaria já em lesão com o encéfalo. Enquanto a medula espinhal ela é protegida pela coluna. Você lembra que eu falei para vocês, não confunda medula com coluna. Coluna vertebral é a proteção dela, como ossos. Tanto o encéfalo quanto a medula, elas estão subdivididas e ela também pode ser envolvidas de 3 membranas. O que são as membranas que é denominada essas meninges? Quando a gente tem lá as meningites, ou um acidente, ou um politraumatismo, qualquer coisa que seja do gênero, e tem a lesão dessas meninges, vai ser aqui que vai acontecer o problema. Então, nós temos o quê? A aracnoide, que se localiza entre a dura mater e a pia mater. Então, a aracnoide, ó, tá? Dura mater, que a gente chama dura mater, ela é a mais externa. Ela é aquela parte que ela tem mais resistência. E a pia mater é esta daqui, ó, que fica mais próximo do encéfalo. E a aracnoide. E ela recebe também essa informação, pois quando vista no microscópio, possui o que? Uma aparência de uma teia de aranha. Olha como ela é toda furadinha, toda entrelaçada, né? Por isso que ela recebe esse nome, porque é araque de aranha, então ela recebe o quê? Como que se fosse umas teias de aranha. E nesse espaço subaracnoide é encontrado o líquido cefalorraquidiano também. O que acontece nesse líquido? Esse líquido ele vai percorrer, ele vai irrigar
É esse líquido que normalmente é coletado o líquor, né, para ser feito as análises, para ver se não tem contaminação por nenhuma meningite, ou se não é feito algumas medicações, como quimioterápicos, é feito os anestésicos, né, peridural, então é tudo isso, é um líquido, tá, bem importante. E também ela serve o quê? Ela apresenta também como funções de proteção. E a pia mater é a mais interna, né? A pia é a mais vascularizada, ela fica bem internamente aqui, nesse nosso, bem próximo ao encéfalo. Então, ó, dura, aracnoide forma de teia, e a pia ela fica bem próximazinha, né? Então as lesões, quando eles falam, atingiu a dura mater é que fica mais próximo aos ossos, né, cranianos. A aracnoide fica intermediária e a pia é mais interna, quando a gente falou. Então essas são as meninges, ela é recoberta, ela recobre toda essa parte, tá, do encéfalo. Quando nós falamos em medula espinhal, também chamada, né, ela é chamada também de uma estrutura, de uma medula, que ela se forma como se fosse um corpo cilíndrico. Ela é bem cilíndrica também. Ela está localizada no interior da coluna vertebral, ela não é a coluna, ela está localizada, popularmente vamos dizer que o povo fala que é o tutano, né? Mas isso é popularmente, nós falamos que ela é a medula espinhal. Nessa estrutura observa-se a substância branca, tá? Que ela está localizada bem externa, que é o contrário lá do encéfalo, né? Que aqui no encéfalo a substância branca ela tá mais interna e a substância cinza tá mais externa. Já na medula é o contrário, a substância branca, que é toda essa parte aqui, ó, ela é a mais externa e a substância cinzenta tá mais externa. E ela tem um formato, né, de um H. Se você observar aqui, ela tem esse formato de H. Então, ela também é recoberta, tá, pela pia mater interna, aracnoide intermediária e a dura mater, que é mais externa, que são as meninges. Sabe aquelas crianças normalmente que nascem com hidrocefalia, porque é uma obstrução que não passa o líquido encefalorraquidiano, porque nessas membranas, nessas partes aqui passa o líquido cefalorraquidiano, alguma parte pode estar obstruída, onde eles têm que colocar normalmente, né, um catéter para drenar esse líquido, porque senão o encéfalo, a cabeça da criança, ela vai aumentando, tá bom? Então, uma das doenças, tá, bem interligada isso daqui. E aqui são os gânglios, tá, das raízes dorsais também, e aqui os gânglios das raízes ventrais. Por que gânglio, gente? Ó, quando a gente vê essa parte aqui, são os gânglios. Aí, né, a parte nervosa tá aqui dentro dessas estruturas abauladas aqui dentro. A medula espinhal, ela está relacionada aos atos de reflexo, que caracteriza-se como uma resposta rápida e involuntária diante de algum estímulo, né?
como tirar a mão quando encosta a mão numa chapa quente. Por exemplo, quando encosto a mão em alguma coisa quente, eu me machuco, rapidamente eu tiro minha mão. Isso é involuntário, eu não vou pensar primeiro, ai, será se está quente ou se está frio? Ai, agora eu vou tirar minha mão. Não, é automaticamente, é involuntário. Ele vai pegar e realmente a medula espinhal tem toda aquela inervação junto com aqueles gânglios que faz eu retirar minha mão rapidamente. Nesses reflexos, tá? O encéfalo ele não está envolvido, apenas a medula está envolvida, que pode atuar dessa maneira bem independente, já que nós temos o quê? Os nervos cranianos e temos os nervos da medula. Eles atuam independente. O ato desse reflexo, basicamente, tem esses dois neurônios que fazem parte disso, que são os aferentes e os eferentes. E nós temos também os nossos neurônios sensitivos, ou neurônios aferentes. Quando a gente fala em neurônios aferentes, a gente fala sensitivo, é de sentir. Eu senti a dor, então minha medula automaticamente mandou o estímulo para me tirar a mão daquela coisa quente. Situações na superfície que recebe o que? Esses estímulos de impulso ao centro. Já os neurônios responsáveis para levar os impulsos do centro até os efetuadores, que são os músculos e glândulas, são os neurônios motores eferentes, quer dizer, ele manda eu ir lá, a glândula produzir um hormônio, o músculo se contrair, são os neurônios eferentes. Esses grupos, tá, de células de neurônios eferentes, aferentes, são as células glias, que está relacionado com as funções tais como nutrição, regulação e o nosso funcionamento dos nossos neurônios. Aqui vocês veem também uma imagem, né, dos dendritos bem fininhos dos neurônios e um passando mensagem para o outro, né? Se é para retirar a mão, se é para ter a efetivação das glândulas, dos músculos. Então aquele é o emaranhado que ele são milhões de neurônios para poder fazer todo esse processo. No encéfalo, né, que está localizado dentro da nossa caixa craniana, apresenta várias partes, que aqui a gente vai ver pelas cores, né, normalmente. Então, ó, a medula espinhal. A medula espinhal, a gente está aqui como essa parte roxinha, que vai já começar a medula. Esse bulbo é o centro respiratório, né? O cerebelo está localizado bem aqui, nessa parte roxa. Mesencéfalo, bem aqui nessa partezinha aqui, ó, verde. Diencéfalo e telencéfalo, né, que é essa parte vermelha juntamente com nossos, né, com o nosso encéfalo. Tudo isso é o nosso encéfalo, diencéfalo e telencéfalo. E a ponte é essa parte laranja, que é realmente o nome dado de ponte, porque ela serve de uma ponte entre a medula espinhal, né, que é aqui a parte, medula espinhal e bulbo, e o diencéfalo e o telencéfalo. O tronco, tá? O tronco encefálico, que a gente chama assim, ó, de tronco, né? Que nós temos o mesencéfalo, ponte, bulbo, que é, né, a parte onde a gente vai ter o quê? Essa parte do tronco. Ele é composto em mesencéfalo, ponte e bulbo, né? Tronco cefálico, ó, localizado aqui, nessas três partes, que começa aqui
no mesencéfalo, vai pela ponte que liga o mesencéfalo e o bulbo, e aqui localmente é o bulbo. E mais abaixo nós temos nossa medula. Nós temos o nosso cerebelo, né? Que é localizado nessa porção. E o cérebro, que é o quê? O telencéfalo, né? Que é ligado toda a parte aqui, né? Dessa região aqui. A ponte, como o nome sugere, é relacionada à ligação deles, né? E o bulbo está relacionado com as funções tal dos batimentos, respiração e deglutição. Então, quando a pessoa normalmente, né, tem algum traumatismo, principalmente acidentes automobilísticos, que vai ter o chicote, né, que vai com o pescoço para frente, ele pode lesionar esse bulbo. Ele pode perder as funções dele desde a respiração, viver eternamente, né, num respirador artificial, ou perda dessa deglutição, ou os batimentos cardíacos já não ser mais controlados. O cerebelo está associado principalmente com a coordenação dos movimentos do nosso corpo, que é aqui, ó. Ele vai ter a movimentação, ele vai ter, na realidade, ele vai ser controlado a movimentação do nosso corpo, tá? O diencéfalo, ele é constituído pelo tálamo, hipotálamo e epitálamo. É responsável por garantir os impulsos sensitivos que cheguem ao cérebro, quer dizer, teve um impulso, cheguei a uma sensação, então ele vai o quê? Garantir esses impulsos. O hipotálamo, ele está relacionado com a regulação o quê? Da nossa água e temperatura, e também com o controle da fome, entre outras. Então, nesse hipotálamo aqui, ele fica, tá, relacionado normalmente ao centro da temperatura, a fome, a sede, regulação de água do nosso corpo. Essa é a porção também que atua produzindo os nossos hormônios, juntamente com a hipófise, não podemos esquecer. O hipotálamo inclui a glândula pineal, que é responsável por produzir a melatonina. O cérebro é a porção mais desenvolvida do nosso encéfalo e é dividido em duas porções, hemisfério direito e esquerdo. Porém, esses hemisfério direito e esquerdo, eles estão interligados. Normalmente, quando eu tenho um AVE direito, o acidente vascular encefálico direito, todas as minhas, como são fibras cruzadas, todas as minhas funções esquerdas vão estar afetadas. Se der um AVE na porção esquerda, no hemisfério esquerdo, as minhas direitas vão estar afetadas, tá? E é dividido em duas porções, direito e esquerdo, e esses dois hemisférios estão unidos, chamado por um corpo caloso. E eles são responsáveis também pelas nossas atividades motora, memória, inteligência, emoção e razão. Então, lembre-se que, apesar de eles serem divididos, eles estão unidos. O nosso sistema periférico, ele vai garantir a transmissão das informações dos nossos órgãos. Por exemplo, né, eu tenho as nossas partes sensoriais e os músculos, e as glândulas, as células endócrinas. Os nossos neurônios, tá, eles são responsáveis sempre por levar informação do nosso sistema nervoso, que são o que? Chamado de aferentes, eles levam. E aqueles que levam as instruções, as estruturas de processamentos, eles chamam o que? Eferentes.
Também é constituído pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. E as fibras nervosas também, tá? Que são os acúmulos de neurônio que estão fora do nosso sistema nervoso. O nosso sistema, os nossos nervos, eles podem projetar-se da medula, que a gente tem aqui a medula lá dentro, né, da coluna, então eles projetam-se entre si. Então, nós temos aqui o encéfalo, a medula, né, lá dentro da coluna, e aqui nós temos aqui 12 pares, tá, de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos. Então, eles vão inervar-se normalmente, os nervos cranianos, os nervos raquidianos, eles vão normalmente se inervar totalmente o quê? Da parte aqui da medula, certo? Enquanto os cranianos, eles vão se projetar do encéfalo. Aí nós vamos entrar um pouco no sistema nervoso autônomo. O que é esse sistema nervoso autônomo? Ele é componente pelos nervos periféricos, eles ficam perifericamente, como a gente falou, que quando eles retraem, né? Juntamente com os gânglios, lógico. A sua função, tá? Normalmente é involuntária do corpo. Não é a minha vontade que manda ele fazer as coisas, ele manda involuntariamente. Ele desempenha as ações como se fosse uma necessidade. Por exemplo, eu falo, respira ou para de respirar? Não. Digere a comida ou para de digerir? Não. Produz hormônio ou para de produzir? Não, não é a minha vontade. Então, eles são autônomos, né? Ele age de forma autônoma. Então, nele há divisões asimpática e parasimpática, que uma é o contrário da outra, tá? Que geralmente uma é antagônica à outra. O que é antagônica? Se um dilata, o outro contrai. Se um secreta, o outro para de secretar. Se um faz com que tenha batimentos mais rápidos, outros diminui. Isso que é antagônico, né? Um faz com que o outro tenha função inversa. Vamos ver aqui na simpática e parasimpática. A divisão parasimpática. Por exemplo, aqui no crânio. Se contrai na parasimpática, contrai as pupilas, tá? Na divisão simpática, ela vai dilatar. Se aqui estimula a salivação lá, né? Ele vai inibir a salivação na simpática. Se ele contrai os brônquios, aqui ele relaxa os brônquios. Se ele estimula a atividade do estômago intestinal, ele vai inibir a atividade do estômago intestinal. Se ele tem os estímulos da vesícula biliar para poder produzir bile, aqui ele vai o quê? Inibir as nossas a atividade da vesícula biliar e assim por diante, gente. Inibição da adrenalina, promoção do esvaziamento de bexiga, relaxamento do reto, aí promoção da ejaculação, inibição e esvaziamento da bexiga. Então, vocês podem perceber que ele é antagônico ao outro, quer dizer, que um relaxa, o outro contrai. E sempre no nosso organismo. Através do que? Nós temos aqui os pares cranianos e aqui que você vê, nós temos toda a nossa parte, tá, das nossas inervações da medula. E essa parte aqui, onde aparece como se fossem essas bolinhas aqui, ela nada mais é que os nossos gânglios, né?
Então, esses gânglios, ele vai percorrer aqui o tórax, ó, e depois ela vai até ir para região axilar, membros, ela vai projetar para estes lugares também. E nós temos aqui a nossa coluna dividida em localidades, que nem essa parte que fica próxima ao pescoço, temos a cervical, no tórax, torácica, na lombar, que fica mais aqui na região entre a parte renal, tudo, né? Chama-se lombar. E lá embaixo, mais perto, né? Do osso sacro, tudo é a sacra. Então, vocês podem observar que esse é o sistema periférico, que ela é dividido em parasimpática e simpática, porque uma manda fazer uma coisa e a outra faz antagonicamente. Porque você imagina se falasse, se só existisse a parasimpática, contrai a pupila, contrai a pupila. A pupila ia ficar contraída e nunca mais ia se dilatar, né? Estimula a salivação, quer dizer, essa pessoa ia ter uma cialorreia intensa, eterno, mas nunca ia inibir essa salivação. Então, tem que ter esse meio termo. Aqui, novamente, a gente vai falar das meninges, né? Que aqui nós temos o quê? O cérebro, né? As artérias que a gente tem. E entre o espaço subaracnoide, onde vai o quê? O líquor, né? Ele vai percorrer isso daí. E aracnoide também, dura mater e o osso, né? E a pia mater que é aqui. Quando a gente fala um pouco de meninge, se lembra que eu falei para vocês que pode ter um trauma, que pode ter um TCE, que pode ter uma batida, que pode ter um defeito congênito realmente por ter nascido com uma obstrução, ter uma hidrocefalia? Então, vamos falar um pouco das hemorragias subaracnoide. Ó, a subaracnoide, olha onde fica-se a hemorragia. Ela fica bem próximo, tá? A pia mater, tá? Então, ela fica entre a pia mater e ela fica entre a dura mater, né? Que é a dura mater e a pia mater aqui para dentro. Ela fica bem aqui quando se tem o quê? Uma hemorragia. E aqui já é uma hemorragia intracerebral mesmo, é no encéfalo. Quando a gente tem os hematomas, que são os sangramentos, né? Nós temos aqui o hematoma subdural, né? Que é assim, abaixo um pouco, né? Que a gente tem aqui a dura mater e o subdural. O hematoma epidural, né? Porque aqui, ó, você tá vendo que quando a gente tem esses hematomas, a coleção de sangue vai vindo aqui e vai comprimindo o encéfalo. E até se comprimir esse encéfalo e essa pressão intracraniana aumentar, esse encéfalo ele pode ser totalmente danificado e vir até o óbito, né? Porque aqui, ó, ele tá aqui, um hematoma, né? Epidural, que ele fica bem aqui. E a dura mater tá aqui, ó. Então, ele vai comprimindo. Olha a quantidade que tem, que se não tivesse nada, ó, seria todo retinho. E aqui ele já tá entrando numa compressão. Vamos falar um pouco de aneurisma cerebral. Aneurisma, tá? Nada mais é que a fragilidade de uma artéria cerebral. A pessoa ela pode ter nascido com essa fragilidade, que essa artéria, né, a parte vascular dela, ela é mais fina, ela é bem mais
as inervações, ela não aguenta tanta pressão. Só que assim, eu posso ter um aneurisma, começar desde jovenzinha e ela se romper lá quando eu tiver meus 40, 50 anos, ou dependendo, se for em maior quantidade, minha fragilidade pode acontecer antes. Então, o aneurisma cerebral nada mais é que as malformações na parede da artéria cerebral, que pode permitir com que a pressão da corrente sanguínea vá se abaulando na parede do vaso, até ela se formar uma estrutura sacular. Sacular é isso daqui, ó. Ela fica como se fosse um sacro, uma abaulação. E isso daí, esse aneurisma sacular, ela não tem a mesma elasticidade, a mesma força, como que se fosse uma artéria normal. Então, qualquer momento, ela pode estar se rompendo. Então, se ela se romper, ela vai banhar todo o nosso encéfalo aqui. Precisamos normalmente de irrigar nosso encéfalo com sangue, tudo para não ter isquemia? Sim, dentro das artérias, dentro das veias, tudo direitinho. Quando esse sangue ele é derramado, ele é jogado, né, pelo nosso próprio tecido encefálico aqui, cerebral, aí ele vai acontecer uma grande irritação, que vai começar a ter um aumento da pressão intracraniana aqui dentro. Esse crânio ele pode se expandir de uma tal forma que, primeiramente, eles podem fazer o tratamento até com medicamentos. O manitol é uma eleição, porque é um medicamento de pressão que diminui a pressão osmótica, faz retirar esse líquido através do edema, mas muitas vezes tem que ser retirado cirúrgico. Eles retiram essa calota craniana, faz um processo de congelamento, deixa protegido, lógico, né? Depois, aí quando ele terminar de desinchar, o que vai acontecer? Esse encéfalo aqui, eles colocam de novo a calota, e muito bem, obrigado. Só que o grande problema da pressão intracraniana, o que é? O encéfalo ele vai comprimindo pela parede aqui, pelo osso, né, do encéfalo, e vai causando a morte encefálica. Então, aqui nós temos o que? Aneurisma sacular, ele é em forma de um saco, então ele pode romper a qualquer momento. O aneurisma fusiforme, olha, o fusiforme pelo formato dele, né? E aqui já é um aneurisma que já teve a fragilidade dele total e ele já se rompeu. Normalmente isso daqui é uma emergência para ir para um hospital e resolver a situação fazendo-se cirurgia. O diagnóstico em geral, tá? Eles são pequenos em tamanho, geralmente eles são em milímetros. Eles diagnosticados antes que se rompa. Por quê? A pessoa começa a ter muita cefaleia, súbita e intensa, ele pode ter desmaio, perda de consciência, começa a ver, né, ter visão como diplopia, uma dor constante atrás, né, dos olhos, pupilas dilatadas, visão dupla, como a diplopia, começa formigamento, assim, né, uma parestesia no rosto, lipotímia, hemiparesia. Hemiparesia significa o quê? Dormência só de um lado do corpo. E pode ter o come a morte se não se cuidar. Então, normalmente o diagnóstico somente de aneurisma, tá? Eles vão ter que fazer uma tomografia computadorizada, uma punção umbral e junto uma angiografia cerebral, que significa o quê? Introduzir um pequeno catéter até a região, contrastar para ver a anormalidade daquela artéria, juntamente com a ressonância. Tratamento, né? A gente chama de aneurisma roto e não roto. Roto é quando ele se rompe. Aí ele tem que ser feita uma cirurgia. Aí ele vai para o centro cirúrgico com uma vaga de UTI,
com reserva de sangue, o leito pronto para ter um respirador artificial e tudo mais. E o não roto, que ele ainda não se rompeu, que tem um risco, se ele tiver um risco muito elevado, tá? Ele pode ir para a cirurgia. Se não, eles vão fazer o quê? Avaliações regulares do tamanho dessa dilatação e dessa fragilidade também. Que aí eles podem optar ou não por uma cirurgia, já que se eles optarem, também corre bastante risco também, é uma cirurgia delicada. O aneurisma tá com risco, tá? Eles podem ter o quê? Um vaso sanguíneo com risco de aneurisma, olha como ele tá bem abaulado, né? E aqui, ó, o sangue está exercendo a pressão nas paredes da artéria para uma provável rompimento. Então, é um sangue bem difuso, porque ele deveria seguir todo esse trajeto aqui. Como ele tem esse aneurisma, ele segue o trajeto normal, mas ele dá um desvio aqui, aumentando a pressão para esse aneurisma. E o vaso sanguíneo sem risco, o que eles podem colocar, fazer um tratamento de eleição? Eles colocam um stent. Esse stent também, ele é como se fosse uma mola. Tá vendo quando eles colocam essa mola aqui? Que ele seria como se fosse uma mola, um dispositivo, né? Que aí o sangue vem, em vez dele ter o desvio aqui, né, para o aneurisma, não. Ele vai seguir o curso dele normal, em uma única direção. Então, ele não corre o risco de começar a manter a pressão nesse aneurisma para poder romper. Esse é um dos tratamentos que pode fazer. Quando a pessoa normalmente ela tem algum problema neurológico, a primeira coisa que a gente vai olhar, né, níveis de consciência, se ela está respondendo a estímulos verbais, se não está. Então, a gente tem algumas escalas, alguns protocolos aí. Primeiro é verificar as pupilas. Sinais a serem observados nessas pupilas. Situação. Isocóricas. Isocóricas, ela está com a pupila aqui, ó, normal. São iguais, são simétricas, e quando você coloca a luz nas pupilas, elas reagem à luz. Então, essa condição é normal, tá? Mas sempre deve se reavaliar constante. Quando eu tenho uma pupila com miose, ambas estão contraídas, tá vendo a pupilazinha aqui normal? E aqui, ó, ela tá bem contraída. E sem reação à luz, tá? Ela não tem reação à luz nenhum. Então, isso daí já é uma indicação de lesão no sistema nervoso central por abuso de drogas tóxicas. Anisocóricas. É uma dilatada e outra contraída. Elas são assimétricas, elas não estão simétricas, ó. Essa bem dilatada e a outra bem contraída. Pode ser um sinal, tá, de um acidente vascular encefálico, que é por um traumatismo crânioencefálico, um TCE. E a midríase, as duas estão dilatadas. Ambiente com pouca luz, pode ser uma anóxia, né, uma hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, hemorragia e TCE. Quer dizer, quando a pessoa já aparece com uma pupila midriática, ou ela está numa parada cardíaca, ou ela já não está tendo uma parada respiratória, ou aquelas hemorragias que eu falei por rompimentos, já está comprimido todo o encéfalo e ela já está indo por uma parada, por uma morte encefálica. Nós temos também para avaliar os pacientes essa escala de Glasgow, que é uma escala usada para medir o nível de consciência da pessoa e as lesões cerebrais de um paciente. No total, quando está bem, tudo ok, tudo certinho, que ela não tem nenhuma alteração, o total é 15. O total mínimo
é 3, que aí ela já está realmente bem complicada. E para uma intubação é 8. Então o médico ele vai fazer essa escala, né? Vai perguntar, vai ver a abertura ocular, se ela está espontânea, a nota é 4. A voz, se você chama, né, ela responde, é 3. Se a dor, a abertura ocular, por exemplo, espontânea, ela olha para você, beleza. Se eu chamo ela, né, pela minha voz, ela atende, é 3. Se eu tenho que provocar algum estímulo doloroso, gente, é apenas uma pequena dorzinha, tá? 2. E se eu chamo, não responde, estímulo doloroso, nada, a nota dela vai ser 1. A resposta verbal, né? Isso é que ela não abriu o olho. A resposta verbal, se ela está orientada, oi, muito bem, obrigado, seu José. Oi, muito bem, sou o seu José. Resposta verbal confusa. Ah, o nome é seu José, você tem 40 anos? Não, tenho 16. Bom, ele sabe que é seu José, mas ele está confuso porque ele falou que tem 16, ele tem 60. Palavras inapropriadas, né? Por exemplo, ah, não, eu não estou no hospital, eu estou no parque de diversão. Palavras incompreensíveis, ele fala e ninguém, né, atende, ou ele não responde. Resposta motor, obedece aos comandos. Ai, aperta minha mão, ele aperta. Ai, olha, tá doendo aqui, localização da dor. Aí ele localiza ou não localiza. Movimento de retirada. Flexão anormal, quer dizer, ele começa a ter o quê? Espasmos de flexão, né? Ou extensão, ou nenhum. Então, através desse score aqui, que por exemplo, se vocês contarem que ele estiver bem, 5 mais 4 mais 6, vai dar o quê? 15, né? Então, 15, ele está em estado máximo de consciência, ele está bem. Nós vamos falar agora um pouco de acidente vascular encefálico, ou AVE. Antes eles falavam o que? AVC. Então foi instituído essa sigla, é AVE, acidente vascular encefálico, ou popularmente que todo mundo fala, derrame. Nós temos 2 tipos de AVE, tá? Nós temos o hemorrágico e o isquêmico. O AVE nada mais é que alteração nas artérias cerebrais, que vai ser o quê? O sangue que vai irrigar aquelas artérias cerebrais, ele vai ser insuficiente. Então, não vai levar o quê? Oxigênio adequado. Se for um hemorrágico, ele pode ser uma ruptura de um vaso cerebral causado por uma hemorragia, devido à hipertensão e arteriosclerose. Gente, não confunda AVE hemorrágico com aneurisma. Aneurisma, aquela artéria já vem anos fragilizada. Aquela pessoa já nasceu com ela. O hemorrágico não. Ele teve uma hipertensão, foi fragilizando as paredes das artérias, junto também com as placas de arteroma, né? Então, pode ter esse extravasamento. E o acidente vascular encefálico isquêmico? Essa pessoa ao longo do tempo foi fumante, etilista, acumulou muito colesterol no seu organismo, começou a fragilizar. O cigarro ele faz com que danifique as artérias, vai colabando todas aquelas placas de ateroma lá nas artérias dele, e também juntamente com viscosidade aumentada, sangue mais grosso vai acumulando trombo, um certo momento se desloca e vai até o encéfalo, e vai obstruir uma artéria encefálica. Dependendo dessa artéria, vai ser de grande extensão ou pequena extensão também. Só que quando obstrói não vai mais oxigênio, então vai ter uma isquemia e uma necrose tecidual.
Causas pressão alta, tromboses, hemorragias, isquemias, malformação congênitas, quando já nasce com alguma artéria com deformidade, traumatismos e tumores também, e diabetes. Aqui nós vamos ver a primeira imagem do acidente vascular encefálico hemorrágico, tá? Aqui, normalmente esse paciente é um paciente hipertenso, tá? Ou um paciente que ele tenha o quê? A parte lipídica dele bem alterada, tanto colesterol ou triglicérides também, ou os dois. Então, aqui, ó, é uma hemorragia, né, que pode ser causada pelo rompimento de uma pressão arterial. Simplesmente rompeu. Então, a gente julga-se que esse daqui, ó, pelo rompimento de uma pressão muito alta, ele rompeu, então ele extravasou sangue também para o encéfalo e danificou. Então, ele não tem aquela fragilidade que nem lá no aneurisma. O aneurisma fica aquela bolsinha. Aqui não, aqui ele é normal a parede dele. Só que a pressão foi tão grande da hipertensão arterial que foi romper. Aí saiu sangue para todo o encéfalo. Esse é um AVE hemorrágico. Esse daqui já é um AVE isquêmico. Tá vendo as placas aqui, tá? De arteroma aqui, já se deslocando na corrente sanguínea. Aqui ele é um grande vaso, ele passa muito bem, obrigado. Só que ele tá caminhando para os pequenos vasos. Então aqui ele vai obstruir e não vai mais passar sangue nem oxigênio. Aí ele fica com AVE isquêmico. Então, essa é a diferença do hemorrágico com isquêmico. Os sinais e sintomas do hemorrágico: alterações motoras, perda de comunicação, visual. Parestesia, gente, é quando sente aquele formigamento, parece que você não tem mais a sensibilidade. Alterações vesicais, como ele pode ter retenção de urina ou pode eliminar a urina sem conseguir perceber, que é incontinência. Prejuízo da atividade mental e efeitos psicológicos e convulsões. Já no AVI, é hemiparesias, né, que um lado do corpo, né, já que nossas fibras são encontradas, cruzadas, né, eles são separados pelos hemisférios, mas são junto pelo corpo caloso, ele também tem fibras encontradas. Se eu tenho um AVE direito, como são cruzados, vai afetar todo o meu esquerdo. Se eu tenho um AVE esquerdo, vai afetar todo o meu direito, porque elas são cruzadas. Então, ele vai ter uma hemiparesia, parestesias também, disfasias, tá? Ele vai ter o quê? Desvio de rima, que é aquela boca que fica meia torta, não consegue falar direito, vertigem, visão duplas e os zumbidos também. Tratamento: esse paciente ele deve ficar em repouso e visa também a medicamentos a combater o edema cerebral, né? Se for de origem lá, hemorrágica. E se for de origem isquêmica, vai tentar destruir um pouco aquele êmbolo, aquele trombo também, tá? Cuidados: manutenção em função pulmonar. Esse paciente ele vai estar deitado, então ele tem que ter uma fisioterapia pulmonar e exercícios respiratórios com tapotagem. Tapotagem é aqueles tapinhas que dão em forma de concha com a mão no tórax para movimentar aquela secreção. Controle de sinais vitais, mudanças de frequências de decúbito para prevenir, né, a úlcera por pressão aos UPPs e também melhorar as êxtases da secreção, ele poder eliminar a secreção. Colchão d'água ou caixa de ovo, ele parece uma caixa de ovo, aqueles colchão de espuma que eles parecem
Tudo umas caixinhas, né? De ovo, coxins para manutenção do corpo em posição anatômica, porque se você não colocar coxins, ele vai virar, você vai colocar lateralizado, ele vai cair, ele não tem mais a coordenação do corpo dele. Observar níveis de consciência, assegurar uma boa hidratação, observar as reações às solicitações verbais e aos estímulos dolorosos, e sondagem vesical, os cuidados com ela, gástrica e interal, se tiver a gástrica aberta e interal fechada para dieta. A epilepsia é uma doença do sistema nervoso central, onde ocorrem intensas descargas elétricas, que não podem ser controladas pela própria pessoa e causa movimentos descontrolados. Aqui nessa figura a gente vê esses pontinhos aqui, que ele está com o quê? Intensas descargas elétricas. E aqui, normalmente, para a gente averiguar, né, para o médico averiguar qual a causa ou qual a extensão da epilepsia, eles fazem um eletroencefalograma. Então, tá vendo um traçado normalzinho aqui, porque ele tá pensando, tá reagindo, e depois logo tem um traçado o quê? Totalmente conturbado aqui. Então, essas são as reações elétricas descontroladas, tá? A epilepsia também é uma perturbação do sistema nervoso, é muito estigmatizada ainda, que há pessoas ainda pensam que quando ele tem a epilepsia, que ele tem aquela cialorreia popular, ele baba, eles acham que aquela epilepsia vai pegar pela baba. Não, gente, isso é mito, não pega. É descargas elétricas descontroladas. A pessoa já nasceu, né, e veio a desenvolver através de um traumatismo também craniano essa epilepsia. Então, elas só são os movimentos desordenados ali na parte encefálica dos neurônios axônios. Então, ele tem, normalmente, quando ele tem uma epilepsia, perda da consciência e movimentos convulsivos. Aí você vai me perguntar, mas poxa, epilepsia não é uma convulsão? Não. Epilepsia nada mais ele já é um problema, um distúrbio na descarga elétrica encefálica. As convulsões, tá? É os movimentos que quando dá essa epilepsia, quando ela está no auge dessa epilepsia, ele vai ter os movimentos descontrolados. Por exemplo, eu posso ter tido uma febre altíssima e ter uma convulsão, que esses movimentos descontrolados, posso ter tido cialorreia, relaxamento de esfíncter, mas eu cuidando dessa minha temperatura, nunca mais tendo essa hipertermia, eu nunca mais vou ter crise convulsiva. Já a epilepsia não adianta, ela vai ter que ser cuidada, ela vai ter que ser medicada pelo resto da vida, ela não tem cura. Então, acredita-se que devido aos estímulos elétricos, que a gente chama de disritmia dos neurônios, as células nervosas que enviam descargas elétricas, elas são descontroladas. As causas são muito desconhecidas. Tem pessoas que fazem o eletro e às vezes no eletro não aparece nenhuma causa aparente, ou pode ser por malformações, ou já nasceu dessa forma, ou crianças com prematuridades extremas que nascem, ou que acontece por traumatismo crânioencefálico, queda, intoxicação por álcool, insulina, né, infecção do sistema nervoso central. Então, pode ser de várias causas. O diagnóstico sempre é feito pelo eletroencefalograma. Há histórias das crises também notadas, né? Porque, como eu falei, posso ter uma febre, ter uma convulsão e nunca mais ter. Então, uma convulsão, ela vai acontecer quando uma pessoa é epilética, pela desorganização, mas ela não é uma epilepsia, porque epilepsia, ela é pelo resto da vida. Sinais e sintomas: perda da consciência e distúrbios mentais.
excesso de perda do tônus muscular ou dos movimentos também, da sensibilidade, sentidos espaciais, porque quando uma pessoa tem uma crise, né, epilética, ela pode ter relaxamento de esfíncter, ela tem cialorreia, por isso tem que proteger a cabeça e lateralizar ela para ela não broncoaspirar com aquela cialorreia. Eu tenho que... Ela provavelmente ela pode ter relaxamento do esfíncter, urinar, evacuar na roupa. É uma situação constrangedora para essa pessoa, tá? Então, são distúrbios das funções autônomas do organismo. Então, ela, não é ela que manda, são aqueles sinais do sistema simpático e parasimpático. Tratamento, sempre controlar essas crises, né? O médico ele tenta controlar com medicamento. Só que esse medicamento ele tem que ser sempre analisado. Aumenta a dose, não aumenta. Vou colocar outro medicamento junto para melhorar, vou retirar, vou diminuir. Então, é uma questão da pessoa, do médico tá vendo uma dose adequada. O diazepam, Gempax, Valium, gente, eles são utilizados normalmente na crise convulsiva, tá? Eles são administrados endovenoso e sem estar diluído, ele é administrado endovenoso puro. Se eu misturar ele com água, ele vai precipitar, ele vai virar um leite, então eu administro puro. Já o Idantal, Gardenal, Depaquene, Tegretol, Epelin, esses medicamentos eles vão ser utilizados ao decorrer da vida, que são anticonvulsivantes. Porque o Gempax, o diazepam e o Valium, eles podem agir para o relaxamento, mas eles não têm essa finalidade de anticonvulsivantes por muito tempo. E o paciente também deve observar a ocorrência tóxica desses medicamentos, né? Como nervosismo, incoordenação motora e dificuldades visuais, como a tontura lipotímia. Assistência de enfermagem. Quando eu estou na rua, tá? Eu não tenho uma cânula de Guedel no meu bolso carregando 24 horas. Mas eu posso ajudar afastando as pessoas, afrouxando as roupas dele para respirar melhor, proteger a cabeça e lateralizar essa cabeça para não broncoaspirar. Dessa forma eu posso ajudar. E no momento ele vai passar a crise, ele vai começar a voltar ao seu normal. Há alguns epiléticos que ele sente a aura. A aura o que é? Ele pressente que ele vai ter a crise, muitas vezes ele até senta. Agora, quando a crise epilética for dentro do hospital, ele estiver no leito do hospital, tá? Primeiro, evitar que esse paciente se machuque, né? Que ele bata algum membro, que ele frature, que ele caia. Então, a gente também o quê? Vai assegurar uma via aérea adequada, que ele pode o quê? Respirar. E aqui nessa figura nós vemos aqui uma cânula de Guedel colocada na boca dele. Essa cânula de Guedel, ele vai o quê? Possibilitar que a precaução que ele não morda, né, a língua e comece a sair sangue e ele broncoaspire também. Então ele vai introduzir na boca, né? E também o quê? Não faça com que às vezes a contração é tão grande muscular que ele pode fechar a mandíbula e também até quebrar os dentes, morder língua. Então essa cânula a nível hospitalar ela é muito eficiente. E outra coisa que a gente deve sempre tomar cuidado, gente, jamais coloque a mão, o dedo dentro de uma pessoa, dentro da boca de uma pessoa que estiver convulsionando. A contração da mandíbula dessa inervação é tão grande que se você colocar o dedo aí para poder proteger língua, tudo você vai ficar sem um dedo. Pode ter até, ele corta o seu dedo pela força da contração também, tá? Na pós-crise,
tá? Isso é durante a crise que nós estávamos falando. Permanecer sempre ao lado até retornar às consciências, observar a fraqueza ou a paralisia dos membros inferiores e superiores, porque como teve a contração muito intensa, depois tem a espasticidade, que ele fica fraco, ele fica, não fica com tanta resistência naqueles membros. Observar a incapacidade, tá? Ou dificuldade de falar, que ele pode falar meio desconexamente, sonolência, porque já que teve tanta arritmia, desritmia naquele encéfalo que ele começa a ficar cansado. Dispneico ele pode ficar, cianótico devido a alguma broncoaspiração. Observar nível de consciência. E todo epilético, gente, eles têm que conter na carteira um cartão para identificação que ele é epilético, principalmente quando ele tem essa epilepsia na rua, tá? Ingerir os medicamentos, depois deve-se o quê? Proteger essa pessoa, sempre ficar atento aos efeitos tóxicos das medicações, porque sabe-se que anticonvulsivantes não combina com álcool, sempre também é orientar esse paciente. A convulsão, como eu falei para vocês, né, que o pessoal fala qual que é a diferença de epilepsia e convulsão. A convulsão são a contração de muscular involuntária. A epilepsia são o quê? Os neurônios que têm uma descarga elétrica alterada. A convulsão é um fato que se dá a um epilético, mas como eu falei, eu posso ter uma convulsão por uma febre, por um acometimento de micro-organismos e nunca mais ter essa convulsão. Já um epilético, ele vai ter isso pelo resto da vida, não tem cura, tá? Então, de modo geral, as convulsões são súbitas e transitórias também. As causas podem ser pela febre, que eu falei, principalmente na infância, alergias, insuficiência renal, tumores, desidratação, principalmente nos idosos, os AVEs também, metástases cerebrais. O objetivo do tratamento sempre, tá? É evitar lesão do corpo e controlar a sua causa. Tóxicas, as infecções causadas por vírus, bactérias, protozoários, metabólicos, o coma diabético, coma hepático, neurológico, traumas de crânio também, distúrbios do sistema nervoso central, tá? Ingestão e inalação de substância que deprime o sistema nervoso. Aqui nós temos novamente no coma aquela escala de Glasgow, que é para a gente avaliar o nível de consciência, total máximo 15, intubação para ir para o ventilador artificial 8, e o 3 aí já é uma questão de muita, ficar muito atento. O coma é a alteração em perda da consciência e da sensibilidade da motricidade, quer dizer, não consigo se mover direito, responder, conservando as suas funções vegetativas. Existem vários tipos de coma, gente. O grau 1, a pessoa ela fica sonolência, torporosa, em semicoma. Ele se mantém dormindo, mas se ele for estimulado, se eu perguntar para ele, chamar o nome dele, tá? Ele vai responder. A deglutição ele consegue engolir normalmente e as funções neurovegetativas conservadas, como o reflexo motor, tátil, tá tudo positivo. Se eu mexo com ele, se eu toco nele, ele abre os olhos. Já do grau 2, o coma é superficial, o comportamento de consciência, tá? É maior. O paciente não responde à estimulação verbal, quer dizer, eu chamo o nome dele, ele não abre os olhos. Responde só aos estímulos dolorosos, que é o de defesa, como o reflexo fotomotor positivo, tá? Controle de esfíncter, quer dizer,
não controla nem urina nem evacuação. E o tônus muscular dele também é diminuído. Funções neurovegetativas também intactas. Agora, o vegetativo ou despaceio irreversível é aquele coma que não tem consciência, os reflexos estão abolidos, ele não respira por si próprio, ele tem que usar o ventilador, o respirador artificial, os batimentos cardíacos, tá? Quando é retirado as drogas vasoativas para melhorar aqueles batimentos, eles não, e a pressão arterial já não funciona, então esse paciente ele já está com uma oligúria, que ele só urina 30 ml em 24 horas, ou já está entrando numa ausência, né, de urina. Então a morte cerebral dele, a morte encefálica, está já no processo. Aí tem que se fazer todos os testes para saber se ele já entrou numa morte encefálica. E ele vai ficar em hipotermia. Os cuidados. Controle de sinais vitais de hora em hora, mas esse paciente, gente, ele não vai estar com a gente na clínica cirúrgica, ele vai estar lá na UTI, tá? Não vai ficar ali na clínica cirúrgica, não. Mudança de decúbito, prevenção de úlceras, cuidados com sondagens, com catéteres, aspirar secreções. Aspirar secreções, gente, geralmente o fisioterapeuta faz, tá? É uma função dele, mas também função do enfermeiro. E, gente, se tiver 10 pacientes precisando aspirar e você tiver lá, né, por favor. Balanço hídrico rigoroso, líquidos ingeridos e eliminados, higienização com banho, higiene oral, gases umidificados e esparadrapos para evitar a lesão de córnea e anotar a ocorrência da evolução do paciente e assistência psicológica e espiritual. Nós temos a esclerose múltipla. Esclerose múltipla nada mais é que uma doença autoimune. O seu organismo, ele vai o quê? Reconhecer como se fosse o quê? Essa doença, como se fosse anormal. Ele vai tentar destruir. Uma doença autoimune. Eu consigo se fazer o quê? Apresentar... o nosso organismo consegue destruir o nosso próprio organismo. Geralmente, essa esclerose múltipla, ou EM, ela atua sobre o próprio organismo. Tá vendo aqui? E ela vai atuar sobre a bainha de mielina, onde tem a condução nervosa. Então, ele vai destruir essa bainha de mielina. Tá vendo aqui o neurônio saudável, que a bainha de mielina tá toda bonitinha, intacta? Aqui já tem um neurônio já afetado pela esclerose múltipla. Olha as lesões aqui, ele está destruindo todo o neurônio. E essa bainha de mielina, então começa essa bainha de mielina, ela serve como se passasse os estímulos elétricos ali também. Serve como se fosse um condutor, tá? Então, é uma doença crônica e autoimune que o meu organismo reconhece que precisa destruir o meu próprio organismo, que é o sistema imunológico que vai atuar sobre o nosso próprio organismo, devido à destruição dessa bainha, comprometendo o sistema nervoso, tá? E ela se manifesta sempre em surtos. Pode ser o quê? De evolução com recidivas ou progressivas, que significa o quê? Ela vai, toma um remédio, melhora um pouquinho, mas é uma doença que não tem cura, tá? Então, progressivamente, ela vai causar uma fraqueza muscular, uma depressão, porque essa pessoa já não vai desempenhar mais as mesmas funções, cansaço, incontinência urinária ou fecal e perda do controle dos movimentos. Então, essa esclerose múltipla, quando ela destrói essa bainha de mielina, que recobre e isola essas fibras nervosas, ela prejudica toda a transmissão das mensagens que a gente tem, tá? Dos movimentos tanto conscientes como inconscientes, como ao falar, ao andar, respirar, tá? E vai levando à invalidez
progressivamente até uma insuficiência respiratória também. Então, assim, essa doença, como ela vai levar aos movimentos, os movimentos respiratórios, os movimentos também de poder andar e tudo mais, essa pessoa tem uma grande predisposição a pegar também uma infecção e vir a óbito, e vai chegar uma hora que ela não vai mais respirar por si própria, ela vai ter que fazer uma traqueostomia, colocar um ventilador para poder respirar ali também. É uma doença muito triste, porque a pessoa de repente é uma pessoa ativa, uma pessoa normal, tá? E ela vai começando, você vai vendo aquele degradamento daquela pessoa, aos poucos, vindo a ter todas essas falências, não ter mais a capacidade de ter mais os próprios cuidados. A causa dela, na realidade, é a degeneração da camada isoladora lipídica, que é a mielina, né, que envolve os axônios. As manifestações, sempre que eu falei para vocês, ela vai deteriorar. No início, ela vai ser bem dramática, bem insidioso, que essa pessoa começa a ter esses problemas. E de acordo com isso, né, ela pode ter uma excitabilidade das vias, dos tipos de neurônio excitador, e depois o inibidor começa-se a ter as suas funções de inibir todas as funções dela. Por exemplo, no começo ela pode começar com uma ataxia, os membros superiores e inferiores se movimentam, tremem involuntariamente. Depois, os movimentos irregulares do olho, tais como nistagmos e oftalmoplegia. Primeiro, nistagmos é que o globo ocular fica o quê? Movimentando sem nenhuma visualização para se movimentar rapidamente. Defeitos na pronunciação das palavras, que as disfasias, quer dizer, ela começa a ter desvio de rima, aquela pessoa que pronuncia começa lentamente, né? Em vez dela estar falando normal, ela começa vagarosamente a pronunciar aquelas palavras. Disfunção sexual e urinária, depressão e dificuldade de memória. Também ocorre a disfunção das vias inibitórias, espasmos musculares, aí vai vir as parestesias ou sinal de Lermite, que significa a sensação de choques elétricos no pescoço. Diagnóstico, gente, feito pelo neurologista, tá? Além disso, pode ser confirmado através de ressonância magnética. Tratamento, sempre ele é feito por medicamentos. Ele não tem cura essa doença. Ela pode o quê? Retardar os sinais e sintomas. Então, o tratamento vai ser feito o quê? Normalmente por interfero, imunoglobulinas, corticoides para diminuir essa inflamação, analgésico para diminuir essas dores também. E essa esclerose múltipla, tá? O tratamento dela deve ser realizado por toda a vida. Cerca de 25 anos após o diagnóstico da doença, 80% desses pacientes, eles tornam totalmente independentes. E assim, quanto mais jovem descobrir, mais grave vai se tornar e menos estimativa de vida vai ter. Aqui nós temos nossos sites de apoio do sistema nervoso, como funcionam os neurônios, como funciona o cérebro, sistema nervoso de divisão anatômica, nervoso 2, sistema nervoso, medula espinhal, encéfalo e estruturas de proteção, anatomia o periférico, como se forma os aneurisma também, os filmes para vocês visualizarem, como rompe, acidente vascular encefálico isquêmico e hemorrágico, epilepsia, preparação do paciente para fazer um eletroencefalograma, falando um pouco de coma, lesão por pressão, né, os cuidados, quais os graus, como que ela tudo,
O que você precisa saber sobre a escala de Braden, que é uma prevenção de úlcera por pressão, a escala de Glasgow, esclerose múltipla 2, que é o complementar. Então, todas essas são os sites de apoio que é muito importante vocês verem, tá? Para complementar toda essa matéria. E a atividade a ser respondida no fórum: o que é aneurisma, quais as causas, o que é coma e quais os tipos, quais os cuidados de enfermagem, quais os sinais de cuidados de enfermagem para o paciente de esclerose de coma também, e também o que é a VE, né? Quais são os principais cuidados. Por enquanto, eu agradeço a participação de vocês. Até a próxima aula, pessoal. Tchau.